Seja bem-vindo ao canal Política com Humor. Vamos falar sobre a crise do Brasil com os Estados Unidos, ou Estados Unidos com o Brasil, sobre a Lei Magnitsky. É isso mesmo, gente. A Lei Magnitsky, que foi aplicada no ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E agora o ministro Flávio Dino tentou blindar o seu companheiro ali, o seu colega, de profissão do STF, Alexandre de Moraes, tentando burlar ou anular a Lei Magnitsky, que é uma lei internacional aplicada ao Brasil segundo os tratados internacionais que o Brasil tem com os Estados Unidos. Então, Flávio Dino ele tenta impedir que Alexandre de Moraes fosse punido pela Lei Magnitsky, onde estava se declarado ou está declarado a morte financeira de Alexandre de Moraes. Mas nós vemos aqui que assim que o Flávio Dino soltou uma nota sobre o seu decreto, o mercado ele reagiu imediatamente. Os bancos perderam 40 bilhões de reais de um dia por outro. É isso mesmo, foi questão de um dia por outro. Os bancos perderam 40 bilhões de reais com a notícia, com a nota ali, a decisão do ministro Flávio Dino a respeito de Alexandre de Moraes, tentando anular, dizendo que os Estados Unidos não teria, essa lei estrangeira não teria poder contra o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Mas aí, com uma reação que é imediata que houve, das finanças, a crise econômica ou a reação econômica, a queda econômica no Brasil, Flávio Dino, no outro dia, logo pela manhã, Flávio Dino, ele solta uma nota dizendo que não foi bem o que ele estava querendo dizer, que ele não estava se referindo à Lei Magnitsky, não estava falando exatamente sobre isso, ele estava tentando trazer outro tipo de esclarecimento, mas já foi tarde demais. Mesmo assim, com o esclarecimento do ministro Flávio Dino, os bancos ainda estão na incerteza e perdendo muito, perdendo bilhões de reais a todo instante, a cada minuto, a cada hora, os bancos estão perdendo, a crise econômica se instaurando no Brasil por causa da negligência aí dos ministros do STF. Causou enorme atenção e muita preocupação. O ministro Flávio Dino do Supremo, ele reiterou hoje decisão que na prática proíbe bancos brasileiros de aplicar possíveis sanções americanas contra o colega dele, Alexandre de Moraes. Também nesta terça-feira, as principais instituições financeiras do país perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. Reportagem Luciana Amaral. Flávio Dino esclareceu que a limitação não se aplica a tribunais internacionais de quem o Brasil reconhece a legitimidade. Ele afirmou ainda que o veto prévio busca proteger os brasileiros do que chamou de ingerências estrangeiras indevidas. Nesta última segunda-feira, o ministro decidiu que nenhuma corte ou órgão estrangeiro tem legitimidade para exigir de empresas sanções contra cidadãos dentro do território brasileiro. O despacho não menciona a Lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para estrangular financeiramente autoridades que ferem os direitos humanos. Mas é uma resposta à decisão da Casa Branca, que aplicou a norma contra o relator do julgamento do plano de golpe no STF, Alexandre de Moraes. Até aqui, Moraes está impedido de entrar nos Estados Unidos. O ministro também não pode ter qualquer bem ou ativo financeiro no mercado americano. A Lei Magnitsky tem aplicação escalonada e o Departamento do Tesouro pode exigir o bloqueio dos serviços financeiros que Moraes usa no dia a dia, o que incluiria as bandeiras americanas de cartões de crédito usadas no Brasil. O governo americano pode ainda impor multas a bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos e bloquear as instituições de realizar operações em dólar, além de isolar os bancos do sistema americano. Se as sanções chegarem a esse patamar, os bancos brasileiros vão precisar escolher entre respeitar a decisão do ministro Flávio Dino ou ceder à pressão da Casa Branca. Olha aí, gente, os bancos terão que escolher entre
o STF, Flávio Dino, as decisões, ou a lei Magnitsky, né, serem punidos severamente, mais do que está acontecendo. A manifestação da Procuradoria-Geral da República. A liminar de Dino causou uma reação negativa no mercado financeiro, que indicou insegurança jurídica para a atuação das principais instituições bancárias do país. Todas têm escritórios nos Estados Unidos e operam ativos em dólar. Nesta terça, os principais bancos do país perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. O Banco do Brasil, responsável pela folha salarial do Supremo, foi o que mais sofreu, queda de 6%. As ações do Bradesco e do Itaú caíram cerca de 3%. Olha só, gente, se os bancos do Brasil, se eles não operarem aí com a moeda americana, se eles não operarem com o dólar, não há movimentação, é o dólar que sustenta, é o dólar que movimenta, gente, todo o planeta Terra, é o dólar, não adianta. Não adianta querer mudar, não adianta querer né, fugir desse sistema aí econômico americano, que não tem jeito. Se não aderirem aí à moeda americana, vai acabar, vai falir, vamos ter aí sérios prejuízos, o Brasil vai entrar numa crise econômica muito grande e nós... com certeza não vamos sair fácil, né? Vamos ficar aí atolados, presos nesta crise por causa de algumas pessoas que se julgam serem muito inteligentes, estarem no poder, mas estão aí afundando o nosso país, está acabando com a economia do nosso país, que é um país rico, é um país sim soberano, mas não é um país soberano que age sozinho, não no sentido de ser um país isolado, que ele pode sobreviver sozinho, não. É um país soberano, né? Porque é um país que tem muitas riquezas, que tem uma legislação, que tem uma constituição, que existe leis, porém é um país que, assim como os outros, que precisa de uma movimentação econômica das outras nações também, né? Precisa de uma movimentação econômica de outros países, de grandes potências, assim como os Estados Unidos, que regimenta toda a economia mundial. Quero que você deixe nos comentários a respeito do que está acontecendo. Quero pedir você também para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações aqui no canal Política com Humor. Deus acima de todas as coisas.